O meu nome é João Urban, sou fotógrafo, nasci em Curitiba em 1943. O meu interesse pela fotografia foi proporcionado por um tio meu que gostava de fotografar, fazia fotos da família, fotos de passeios. Tinha uma pequena câmera escura, onde ele fazia cópias contato de seus negativos no porão da nossa casa. O meu primeiro contato com a fotografia, da maneira que eu entendo a fotografia hoje em dia, não foi com a fotografia brasileira. Na verdade, eu tinha o péssimo costume de matar as aulas no colégio e ir na vitrine das lojas, principalmente uma exposição do Fotoclube, na Ótica Boa Vista, que eu aproveitava para ver as fotos dos concursos que a Ótica Boa Vista expunha em belas fotos, 30x40, em preto e branco. E eu via as câmaras também, que me encantavam. Tinha revistas de fotografia estrangeiras, a Popular Photography, algumas outras revistas de fotografia alemãs, italianas. Os anuários traziam ensaios de fotógrafos importantes, que na época eu nem sabia que eram tão importantes. Eu via mais as fotografias e menos os fotógrafos. E depois é que eu tive contato com a fotografia brasileira. Já na época do núcleo de fotografia, foi feito junto à Funarte pelo Zeca Araújo, né? Agregou assim fotógrafos do Brasil inteiro, né? Fazendo as semanas de fotografia. Na verdade, eu comecei a me entender como fotógrafo em 64, 65, quando eu comecei a fotografar manifestações estudantis e comecei a mexer com o laboratório fotográfico. Eu comecei a me profissionalizar até por influência do Jesus Santoro, né? Eu vi que era possível ganhar dinheiro com fotografia. Trabalhei num banco durante 7, 8 anos. E aí comecei a fotografar manifestações estudantis na época da resistência à ditadura, né? E frequentava o estúdio do Santoro e via ele e o Cava saírem com as suas Rolleiflex para fotografarem, acompanharem obras como a construção da Petrobras e outros grandes empreendimentos da época, e achei que aquilo poderia ser uma forma de fazer dinheiro para resistência, ganhar dinheiro para lutar contra a ditadura. Nunca deu certo, mas valeu porque eu montei um laboratório em minha casa e comecei a fotografar com mais frequência. Acabei, por esse motivo, caindo de paraquedas na publicidade, não por vontade própria, mas porque eu comecei a fazer concorrência com um grande estúdio e o estúdio me chamou para trabalhar com ele. E aí eu comecei efetivamente a me envolver com fotografia publicitária, que acabou financiando e sendo o grande patrocinador do início da minha fotografia pessoal, né? E aí eu pude comprar câmeras e pude sair a campo para fazer as fotografias que me interessavam. Como praticamente uma boa parte dos fotógrafos que vão por esse viés da fotografia documentária, comecei a fazer cenas de rua, na época muito influenciado pelo Cartier-Bresson. Passei dessa fotografia assistemática e aleatória da fotografia de rua para a tentativa de trabalhos mais direcionados, tentar contar histórias. O meu primeiro ensaio, que teve consequências mais efetivas, foi sobre os trabalhadores boias frias, entre 76 e 81. É uma época que houve um grande êxodo rural. É um número que pode parecer absurdo, mas saíram do campo e foram para a periferia das grandes cidades e mais próxima das áreas rurais. 3 milhões de pessoas vieram para Curitiba, foram para São Paulo. Curitiba, nessa época, praticamente dobrou a população. Foi um movimento tão intenso que o governo cancelou o trem de passageiros que vinha do norte do estado para Curitiba, para tentar conter essa invasão. E fotografei os boias frias durante 6 anos, 5, 6 anos. Um trabalho nunca termina, né? Na fotografia, é uma coisa curiosa, mas fechou num livro que foi feito uma editora alemã, que foi o meu primeiro livro. Acho que o primeiro colóquio latino-americano de fotografia, e convidou fotógrafos de todas as áreas para esse grande evento que resultou em um livro. Um dos grandes méritos dessa publicação e desse colóquio foi a aproximação de fotógrafos de vários lugares do Brasil, né? E isso criou
um caldo assim, cultural da fotografia no Brasil que beneficiou não só a mim, como a todos os fotógrafos que se dedicavam principalmente à fotografia documentária. Na preparação da 5ª Bienal de Havana, vieram curadores para essa Bienal e selecionaram a participação de fotógrafos e artistas plásticos. Nessa época eu estava fotografando os descendentes de polacos nas colônias do entorno de Curitiba. Foram selecionadas algumas fotografias que tiveram expostas lá nessa 5ª Bienal, né? E graças a isso eu pude conhecer Havana, né? Onde eu permaneci durante 20 dias e pude fotografar bastante aquela cidade que me fascinou. As fotografias expostas aqui na Ópera do Arame fazem parte de um trabalho que eu não diria sistemático, mas que tomou esse rumo pelas várias vezes que eu estive na região do litoral, principalmente em Guaraqueçaba. Comecei a fotografar nos anos 80, em 81, continuei fotografando até a publicação do livro, eu acho que foi em 2009, uma coisa assim. Eu comecei a fotografar por uma encomenda da Magda Zanoni, que estava fazendo um trabalho acadêmico na França, sobre essa região da Baía de Paranaguá, das florestas em torno da Bahia, da Serra. Nessa época eu tive apoio das instituições que administravam as questões ambientais. Posteriormente, a continuação desse trabalho veio em várias etapas, pequenas etapas, assim, viagens que eu fazia, acompanhando algumas filmagens, e de onde apareceu a ideia de fazer um livro, reunindo todo esse material, veio com um pedido do Nelson Galvão acompanhar a construção de uma canoa feita com um tronco de guapuruvu, uma árvore que havia sido atingida por um raio, que estava condenada, né? Ele chamou um mestre canoeiro, o Sebastião, abateu a árvore e esculpiu a canoa, tirou a canoa de dentro do tronco, né? Esse trabalho foi feito assim em várias viagens até a região, um local conhecido como Ponta do Pasto. Esse meu contato, que me levou mais perto da região caiçara do Paraná, me levou a conhecer o mestre Martinho, fazedor de rabecas, violas, e era também puxador de fandango. Tinha uma pequena oficina onde fazia esses instrumentos, né? Que resultou nessa série que mostra o Martinho trabalhando na confecção de instrumentos. A sequência disso já estava praticamente dentro do projeto do livro Marimata, né? Que ainda eu não sabia como é que ele seria publicado, mas eu já tinha um caminho. E fiquei muito feliz quando a Milena me convidou para fazer essa exposição. Me sinto honrado de poder estar aqui e ter as fotografias sendo vistas pelos diversos tipos de público. Eu espero que meus negativos sejam bem tratados, né? Que esses novos arquivos digitais possam sobreviver, porque eu tenho perdido HDs um atrás do outro. O que está se vendo é que essas mídias digitais não vão resistir mais do que o papel. Não sou só eu que falo isso, mas os conservadores de fotografia têm recomendado. Ponha tudo no papel, porque senão você vai perder. O legado que eu vou deixar é o que eu consegui colocar em papel e a minha fotografia antiga, que espero que algum museu, alguém se interesse para deixar em alguma reserva técnica para que possa ser estudada, ou pelo menos possa servir para alguma coisa no futuro.